Olá pessoal, boa tarde a todos. Conforme eu já me apresentei no Classroom, eu sou a professora Adriana, e vou trabalhar biofísica do sistema circulatório, do sistema respiratório e da contração muscular. A nossa aula de hoje é sobre a biofísica do sistema circulatório. Então, nós vamos discutir alguns pontos, relembrando algumas partes do sistema circulatório, tá? E discutindo algumas especificidades com relação a isso. Então, o sistema circulatório, ele é um sistema hidrodinâmico e esse sistema é executado por uma bomba cardíaca, que é o nosso coração, composto por 4 câmaras, 4 espaços internos nesse coração e que favorece um fluxo, né, percorrendo todo o nosso organismo, levando sangue para todas as partes do nosso organismo. Para isso, para que esse fluido consiga percorrer e chegar nos tecidos do nosso organismo, ele percorre ductos com diferentes calibres, né? Vasos sanguíneos, espaços com diferentes diâmetros. O objetivo do sistema circulatório é fornecer fluxo sanguíneo aos diferentes tecidos do nosso organismo de acordo com as necessidades metabólicas. Então, de acordo com a necessidade do momento, eu vou ter um aporte de sangue maior naquele tecido ou menor, dependendo do que esteja acontecendo. Por exemplo, se eu estiver realizando um exercício físico, eu terei um aporte sanguíneo maior na musculatura esquelética, porque ela vai precisar de mais nutrientes, de mais oxigênio para realizar aquela atividade daquele momento. E em outros setores, durante essa atividade, eu continuo com o fluxo sanguíneo, porém diminuído. Então, essa quantidade de fluxo vai depender da atividade metabólica daquele tecido específico. As substâncias transportadas pelo sistema circulatório através do sangue são nutrientes, água, oxigênio, que entram no nosso corpo a partir do ambiente, né? Eu também tenho o transporte de materiais que se movem dentro desse sangue de célula para célula. Também consigo eliminar resíduos e gás carbônico que as células vão produzindo durante a sua atividade metabólica e que não podem continuar dentro do organismo, eles precisam sair. Então, através dos sistemas excretores, o fluxo sanguíneo vai dando conta de eliminar esses resíduos, né? E também através do sistema respiratório, esse gás carbônico, juntamente com o sangue pulmonar, eu consigo eliminar grandes quantidades de gás carbônico que, se ficassem dentro do sangue, poderiam intoxicar alguns tecidos. O sangue, ele é composto por uma parte sólida e uma parte líquida. A parte líquida contém íons, proteínas, hormônios e outras substâncias e é chamado de plasma sanguíneo. A parte sólida é formada por algumas células, né, sendo que as principais são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, tá, ou eritrócitos, e possuem uma grande quantidade uma proteína chamada hemoglobina. E essa hemoglobina está envolvida com o transporte de oxigênio para os tecidos. Temos também as plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação do sangue, e os glóbulos brancos, que são os leucócitos, responsáveis pela defesa do nosso organismo. Esse sistema circulatório, ele é dividido em coração, em sistema vascular arterial, que compõe as grandes veias e as arteríolas, uma microcirculação formada pela rede capilar, a circulação venosa, composta por veias, grandes veias e vênulas, e pelo sistema linfático, que não transporta sangue, mas acompanha em grande parte dos setores percorridos por vasos sanguíneos, nós temos também vasos linfáticos.
tá? Que tem uma participação na questão circulatória, mas que não tem sangue percorrendo por esses vasos, e sim um líquido chamado linfa. Então, a estrutura geral do coração, essas 4 câmeras citadas, elas são o átrio direito e o ventrículo direito, que estão posicionados no lado direito do coração, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo posicionadas no lado esquerdo do coração. Temos também 2 válvulas atrioventriculares, que estão entre átrios e ventrículos, como a tricúspide entre o átrio e o ventrículo direito, e a bicúspide ou mitral, posicionada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Temos também 2 válvulas semilunares, a semilunar pulmonar, posicionada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a semilunar aórtica, presente no ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Essas válvulas têm a função de controlar o enchimento e o esvaziamento dessas câmaras. Conforme os batimentos cardíacos, essas válvulas se abrem, o sangue passa, continua o seu percurso unidirecional, né, sempre adiante, sempre em frente, e depois temos o fechamento para que esse coração possa novamente se encher e ejetar o sangue nos vasos respectivos daquele bombeamento. Nós temos então 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, que possuem uma alta pressão, porque tem paredes mais espessas, um grande tecido, uma grande quantidade de tecido elástico e formado por tecido muscular liso e conjuntivo. A função delas é transportar aos tecidos o sangue oxigenado, ou seja, o sangue rico em oxigênio. Temos também as veias, que possuem paredes mais finas do que as artérias, são formadas por células endoteliais com tecido elástico em pequena quantidade, músculo liso e tecido conjuntivo. As veias não têm a mesma pressão que as artérias, porém ela tem uma alta capacitância, tá? Ela consegue se distender bastante, mesmo porque ela tem pouco tecido elástico, então dentro da vasculatura venosa eu consigo eu consigo manter uma grande quantidade de sangue. Temos, por último, né, os capilares, que são vasos de diâmetro muito pequeno, né? Eles são formados apenas por uma camada de células endoteliais e não tem elasticidade também. A função do capilar é realizar trocas seletivas de nutrientes, gases, água e outros solutos entre o sangue e os tecidos. Nos pulmões, esses capilares também estabelecem trocas entre o sangue pulmonar e os gases que estão contidos dentro dos alvéolos pulmonares. A circulação sanguínea humana pode ser dividida em 2 grandes circuitos. Um leva sangue aos pulmões para oxigená-lo e outro leva sangue oxigenada do coração para todos os tecidos do nosso corpo. Por isso, nós dizemos que a nossa circulação é dupla, se dividindo em circulação pulmonar, que é aquela que acontece entre o ventrículo direito, a artéria pulmonar, os pulmões, as veias pulmonares, que esse sangue já está retornando ao coração, e o átrio esquerdo. Então, aqui, nesse esqueminha aqui do lado, nós observamos o ventrículo direito, aqui onde eu estou mostrando com o meu cursor, a saída desse sangue pela artéria pulmonar e indo até os pulmões para realizar a hematose, que é a troca de gases entre o sangue e os alvéolos pulmonares. O retorno desse sangue agora arterial para o coração por intermédio das veias pulmonares ao átrio esquerdo,
fechando então o circuito da circulação pulmonar. A partir do ventrículo esquerdo, esse sangue arterial que estava aqui no átrio esquerdo, ele é transportado para o ventrículo esquerdo, ultrapassa para a artéria aorta, atinge todos os tecidos do nosso corpo, retorna ao coração pelas veias cavas superior e inferior até o átrio direito. Do ventrículo esquerdo, passando pela artéria aorta, tecidos corporais e retorno ao lado direito do coração, temos a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação. Aqui nessa outra perspectiva, a gente tem o mesmo desenho, só que de uma forma um pouco mais aumentada. Então, nesse circuito superior, classificamos a circulação pulmonar. Do ventrículo esquerdo, passando pela artéria aorta, tecidos e retorno ao lado direito do coração, circulação sistêmica ou grande circulação. A mecânica do sistema circulatório, então, é mantido por um sistema de ductos e pressão realizados por uma bomba dupla. Então, do lado direito, na bomba direita, vamos dizer assim, nós temos a chegada do sangue venoso pelas veias cavas superior, trazendo sangue venoso da cabeça e dos membros superiores, desembocando aqui no átrio direito, e sangue venoso sendo transportado dos membros inferiores e do abdômen pela veia cava inferior. Então, todo esse sangue venoso desemboca aqui no átrio direito e a partir da abertura da válvula atrioventricular tricúspide, esse sangue é ejetado para o ventrículo direito. Quando cheio, esse ventrículo direito, através da sua alta pressão no seu interior, força a abertura da válvula semilunar pulmonar, que se abre e esse sangue então cai na artéria pulmonar, levando esse sangue venoso para os dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Lá no pulmão, nos pulmões, haverá então a hematose, que é a troca gasosa entre esses capilares sanguíneos pulmonares e os alvéolos pulmonares. Esse sangue, então, se transforma em sangue arterial, que retorna ao coração, desembocando esse sangue arterial no átrio esquerdo. Esse sangue, então, é trazido do pulmão para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. São duas do pulmão direito e duas do pulmão esquerdo. Esse sangue arterial, contido aqui no átrio esquerdo, força a abertura da válvula atrioventricular bicúspide ou mitral, que se abre e ejeta esse sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, então, depois de cheio, força a abertura da válvula semilunar pulmonar aórtica. Esse sangue é ejetado para a artéria aorta, que distribuirá todo esse sangue arterial para os tecidos do corpo todo, da parte inferior, da parte superior, cabeça, troncos e tudo. Esses tecidos utilizarão o oxigênio que está chegando, né, nesses tecidos, utilizarão suas reações metabólicas e eliminarão no sangue venoso, na circulação venosa desses tecidos, o sangue venoso com uma baixa concentração de oxigênio e alta concentração de gás carbônico, que retorna ao coração e recomeça-se, então, novamente, todo o ciclo cardíaco. Esse ciclo cardíaco, ele é mantido pela sístole e pela diástole. Sístole é um movimento de contração que acontece em átrios e ventrículos, e a diástole é o relaxamento de átrios e ventrículos também, tá? Então, quando o sangue venoso chega ao coração aqui no átrio direito, esse átrio, ele estará em diástole, ou seja, as suas membranas das suas paredes estarão relaxadas, que vão se enchendo, né? Essa câmara vai se enchendo conforme a chegada do sangue venoso,
e vai se distendendo. Quando ele está já cheio de sangue, as suas paredes distendidas se contraem num movimento que nós chamamos de sístole atrial. Esse sangue, então, é ejetado aqui para o ventrículo, né, a partir da abertura da válvula tricúspide. Esse sangue cai no ventrículo direito, que está em diástole, tá? Ou seja, suas paredes estão relaxadas. Esse sangue vai passando, ele vai se enchendo, e quando estiver bem túrgido, bem cheio de sangue, ele se contrai no movimento de sístole ventricular. Esse sangue é ejetado para a artéria pulmonar, vai ao pulmão, realiza hematose e retorna, então, ao átrio esquerdo, né? Realizando novamente a sístole atrial, ejetando esse sangue para o ventrículo esquerdo, que sofre novamente em diástole, que sofre novamente uma sístole ventricular e ejeta esse sangue, então, para a aorta levar esse sangue até os tecidos, né? Esse ciclo cardíaco, ele é coordenado por um sistema de estimulação elétrica. Essa eletricidade, ela é gerada pelo próprio coração, tá? Então, nós temos uma atividade elétrica realizada pelo próprio coração. As células musculares cardíacas, elas têm, né, essa capacidade de autoexcitação. Ela mesmo gera os seus estímulos para que o coração funcione. Então, nesse caso aqui do coração, nós não precisamos do sistema nervoso central produzir, né, impulsos nervosos para contrair as suas células. Ele mesmo gera o seu movimento. O sistema nervoso ele vai entrar, mas com a função de controlar a ritmicidade desse coração, aumentando ou diminuindo a contração. Então, essa eletricidade do coração, vocês até já viram esse conteúdo sobre os potenciais elétricos de membrana. Essas células cardíacas, elas são excitáveis, né? Ela tem essa capacidade de se autoexcitar. Essa autoexcitação resulta na difusão de íons entre os meios intra e extracelulares das células cardíacas, se valendo de mecanismos, né, produzindo sinais elétricos que são conduzidos à célula muscular cardíaca, promovendo contrações, né? Essas contrações são acionadas por bombas, né, de pressão, tá? São bombas como a bomba de sódio e potássio, por exemplo, que realizando essas trocas de íons entre o meio interno e externo da célula, vai produzir um potencial de ação. Então, a membrana da célula cardíaca, ela é permeável, assim como em outras células, o neurônio, a célula muscular esquelética e tal, ela é permeável ao sódio, potássio, cálcio. Então, quando um estímulo chega à sua membrana, as suas propriedades físico-químicas se modificam, permitindo o trânsito desses íons, provocando alteração no potencial de repouso e logo depois, então, se inicia os potenciais de membrana, né, gerando um potencial de ação e permitindo, então, que essa musculatura consiga se despolarizar. Nós temos presente no átrio direito do coração células que formam o nodo sinusal e o nodo atrioventricular, que sofrem essas variações elétricas, mantendo o automatismo dessas células cardíacas. Por isso, nós costumamos dizer que esse nodo sinoatrial, ele é considerado, ele é classificado como um marca-passo cardíaco, ou seja, ele controla essa contração, essa capacidade de contração do nosso coração, tá?
Então, essas alterações entre o sódio e o potássio nas membranas são espontâneas, sem necessidade de geração de impulso neurológico, né? O ritmo é mantido sempre pelo potencial de membrana, se despolarizando e se repolarizando, e dessa forma mantendo a ritmicidade dessa contração cardíaca. Esse nodo sinoatrial, ele promove, né, o início da contração, que transporta para o nodo atrioventricular, localizado no assoalho do átrio direito, recebendo então os impulsos do nodo sinoatrial. Esse nodo sinoatrial vai estabelecer uma continuidade desse impulso, né, iniciando no feixe atrioventricular, iniciando então a contração dos ventrículos, que a partir desses feixes atrioventriculares se ramificam, né, e se subdivide em fibras chamadas de fibras de Purkinje, que despolariza por completo os ventrículos, a parede desses ventrículos. Então, nós podemos observar aqui o início, o marca-passo, né, do impulso elétrico do coração automático, chamado de nodo sinoatrial, que transfere esse automatismo, esse potencial de ação para o nodo atrioventricular, localizado aqui no assoalho dele, que transfere para os feixes atrioventriculares, iniciando a contração dos ventrículos e depois atingindo toda a extensão, né, a parte basal desses ventrículos. Então, nós podemos, nesse slide aqui, analisar essa eletricidade do coração, juntamente com o eletrocardiograma, que é uma forma de registrar essas contrações cardíacas, né, das câmaras cardíacas, e cada partezinha desse gráfico aqui do eletrocardiograma acontece num momento. Por exemplo, essa onda P aqui é o momento de despolarização do nodo sinoatrial, que passa na PR, que é esse pedaço aqui, a despolarização para o nodo atrioventricular. Depois, a rede de Purkinje começa na onda QRS, que é essa onda maior aqui, onde a gente pode observar uma estimulação maior, porque a estimulação ou a contração ventricular, ela é maior do que tudo, né? Então, a duração e a amplitude dela é maior. É o momento que os ventrículos, né, estão aqui no desenho amarelo que a gente pode ver, é o momento que os ventrículos estão se contraindo, né, seria sístole ventricular. E depois a onda T é o momento em que ocorre a repolarização desse tecido para que se inicie um novo impulso cardíaco, ok? Bom, agora nós vamos tratar da hemodinâmica, que é a mecânica da circulação do sangue, né? Como que esse sangue consegue circular por todo o circuito cardíaco. Então, a hemodinâmica é equivalente à hidrodinâmica, né? Só que aqui o líquido é um sangue e não a água, então nós dizemos que é a hemodinâmica, né? Essa hemodinâmica, ela é mantida pelas bombas cardíacas, pela bomba dupla, direita e esquerda. E vai exercendo, essas bombas vão impulsionando força, né, realizando pressão sobre o sangue, que estão dentro das câmaras cardíacas, e dessa forma garante o seu movimento, né? Então, existe uma força dispensada, né, iniciada pela bomba direita e pela bomba esquerda. Então, esse sangue consegue, através desse movimento de pressão exercida pela força dessa bomba, distribuir o sangue por todo o organismo, tanto pela circulação pulmonar acontecer, quanto pela circulação também, né? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo.
Olhando esse gráfico aqui, nós podemos observar que eu tenho um líquido sendo impulsionado por essa bomba e eu percebo que quando o sangue retorna ao coração, a partir aqui da veia cava superior e da veia cava inferior, eu percebo que essa pressão é extremamente baixa. Consigo observar isso pelo gráfico e também pelo valor que está posto aqui embaixo, né, no rodapé aqui desse slide. Então, eu percebo que o sangue venoso está chegando ao coração aqui no átrio direito com uma pressão bem baixinha, uma máxima de 13 e uma mínima de 8 milímetros de Hg, né? Quando ele vai para o ventrículo direito, essa pressão continua baixa, né? Mais ou menos igual ao sangue nas veias cava superior e inferior. Mas depois, quando ela atravessa a válvula tricúspide e cai no ventrículo direito, eu percebo já um aumento dessa pressão, né? De 13 ela subiu para 30 milímetros de Hg. Então, na artéria pulmonar, quando esse sangue for impulsionado para ela vai sofrer, porque o ventrículo, não comentei, mas o ventrículo ele tem uma força contrátil maior, então ele tem condições de aumentar essa pressão. A artéria pulmonar também, né, também tem a sua capacidade de pressão e mantém, né, em torno de 30. Só que vejam que ela aumenta para 30, ou mantém a pressão de 30, que era a pressão aqui no ventrículo direito, porém a sua mínima, ela não baixa como o ventrículo. O ventrículo, quando ele realiza a sístole ventricular direita, aqui do ventrículo direito, durante a diástole, né, ele tem uma queda, uma pressão mínima de 8. A artéria pulmonar, não. Como ela tem um fluxo de sangue mais ou menos constante, bombeando esse sangue para os pulmões, ela tem uma máxima de 30, né, uma pressão máxima de 30, diminui um pouquinho para esperar o próximo ciclo, mas não cai como na diástole ventricular direita aqui. Ela cai para 17, que é o dobro da pressão mínima aqui dentro do ventrículo direito. Depois esse sangue cai na rede capilar, lá dentro do pulmão, e mantém uma pressão bastante baixa, né? Ela tem uma pressão aqui em torno de 18, 17, 18 de pressão máxima, porque na rede capilar não é interessante eu ter uma pressão alta, porque eu preciso de tempo, eu preciso de uma difusão de sangue ali, entre os tecidos pulmonares para realizar as trocas gasosas. Então, se eu tivesse uma pressão alta aí nesse ponto, não daria tempo de realizar essa troca e o sangue já ia saindo, né, e retornando ao coração, ao lado esquerdo do coração, sem realizar a sua atividade, que é a troca gasosa, que é a hematose. Então, eu tenho uma pressão baixa entre os pulmões e as veias pulmonares, que retorna ao átrio esquerdo, mantendo mais ou menos essa pressão, mas quando esse sangue cai dentro do ventrículo esquerdo, aí eu tenho um aumento, as paredes do ventrículo esquerdo conseguem se despolarizar com bastante força, eu tenho uma alta pressão ali dentro, pela própria dinâmica, capacidade de enchimento desse ventrículo e capacidade de contração das próprias fibras musculares que formam o ventrículo esquerdo. Então, eu tenho uma sístole ventricular bem alta, né? A maior de todas, que é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Quando isso durante a sístole ventricular, que joga esse sangue para a aorta, a partir da abertura aqui da válvula aórtica, válvula semilunar aórtica, esse sangue cai na aorta, que mantém essa alta pressão. Porém, durante a sístole ventricular, percebam que eu tenho uma queda grande de pressão,
porque ele ficou vazio e nesse momento eu estarei em diástole ventricular, onde a pressão é muito baixinha, né? Em torno de apenas 10. Já na aorta, como ela é elástica, ela mantém uma frequência, né, de fluxo de pulsos de sangue, jogando esse sangue sempre aqui para frente, ela tem um aumento de pressão de 120 milímetros de Hg, baixa um pouquinho porque esse fluxo caminha para frente, mas não baixa tanto quanto no ventrículo, ela baixa apenas para 70, que ainda é bastante alta, né? Então, dessa forma, eu consigo manter a continuidade desse sangue e a atividade dos tecidos, né, na hora que eu preciso de grande pressão, de pouca pressão, para estabelecer a sistemática adequada do fluxo circulatório. Nesse slide a gente consegue também perceber a alta pressão nos ventrículos, no ventrículo esquerdo, mantendo ainda uma alta pressão nas artérias e caindo conforme esse fluxo sanguíneo vai se afastando do coração. Percebam que quanto mais longe do coração eu estiver, menor vai ser a minha pressão, tá? Porque a tendência dela é realmente diminuir. Quanto mais longe do coração, mais longo é o percurso que ela vai percorrendo e dessa forma ela vai perdendo energia e perdendo a sua capacidade de pressão também. Aqui também a gente vai observar novamente a alta pressão realizada no ventrículo durante a sístole. Durante a diástole eu tenho uma pequena pressão e em alguns momentos aqui, né, eu vou observar o volume de sangue. Por exemplo, durante o auge da sístole eu tenho um volume de sangue grande, mas conforme essa sístole vai passando o momento dela, esse sangue vai escoando, que é justamente isso que acontece. A sístole é uma contração favorecendo a saída do sangue daquele compartimento e passando para o outro. Quando eu terminei a minha sístole, começo a diástole, sístole, diástole, sempre a mesma coisa, né? Então, aqui no momento em que começa a chegar mais sangue dentro desse ventrículo, eu tenho o início da sístole e percebam que no início aqui da sístole, no início da diástole, eu tenho uma pressão muito baixa, né? Que vai encher essa câmara cardíaca, vai aumentar essa pressão, porque o volume vai aumentar e vai iniciar novamente a sístole ventricular. É assim que acontece essa dinâmica. Uma coisa que eu não havia comentado ainda é sobre as bulhas cardíacas. O que é isso? Bulha cardíaca, pessoal, é o barulho que o nosso coração faz. Todo mundo sabe que o coração bate e produz um ruído, né? O tum-tum, tum-tum, tum-tum é chamado de bulha cardíaca. O nome dele não é tum-tum, o nome dele é bulha cardíaca, né? Então, a primeira bulha que a gente ouve, o primeiro tum, quando a gente faz uma ausculta pulmonar com aquele aparelhinho chamado estetoscópio, que é um amplificador de som, né? Então, a primeira bulha acontece aqui, né? Nesse momento, quando eu tenho o fechamento da válvula atrioventricular, né? E depois, a segunda bulha, quando eu tenho o fechamento da válvula semilunar, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Depois eu ainda tenho, né? A gente que não é especialista, né? Nós não somos cardiologistas nem nada, mas então a gente consegue ouvir melhor, o som mais audível são dessas duas bulhas, que são os fechamentos das válvulas. O cardiologista, ele consegue ouvir, ou se a gente treinar também, né, o nosso ouvido, a gente vai conseguir ouvir um terceiro barulho, tá? Uma terceira bulha, que é a vibração do sangue do ventrículo esquerdo na hora da sístole ventricular, tá? Mas ele não é muito perceptível, certo? Mas existe ainda esse terceiro movimento, esse terceiro barulho aí que é audível também, tá bom? O fluxo sanguíneo, então,
ele percorre todo o circuito do nosso corpo, como a gente já comentou, né? Só que ele vai obedecer, né? Ele vai ser de acordo com o comportamento da velocidade, da pressão sanguínea e da densidade que esse sangue vai apresentar nos diferentes trechos do nosso organismo. A gente não pode se esquecer que o sistema circulatório é fechado, tá? Ele é um circuito fechado, não é, por exemplo, como o sistema digestório. Ele é um circuito também, mas ele é aberto, né? Ele tem abertura na boca, passa por diversos órgãos internos, né? Faringe, esôfago, estômago, intestinos, reto e termina numa abertura que é o nosso ânus, né? Então, transformando esse sistema como um circuito aberto. Isso não acontece com o fluxo sanguíneo, ele é fechado. Ele começa e termina no coração, né? Ele passa por diversos setores, todos os tecidos são banhados por ele, né? Se não acontecer isso, esse tecido vai morrer, porque ele precisa de nutrientes e oxigênio que esse sangue está levando, né? E volta ao coração, passa por todos os setores, mas volta ao coração, né? A gente não perde sangue, a gente não elimina sangue, a gente elimina substâncias que se tornaram tóxicas dentro desse organismo e que precisam ser eliminado, né, pelos sistemas excretores, mas o sistema sanguíneo em si, o sistema circulatório em si, ele é totalmente fechado. E por isso, né, como ele é fechado, por causa dele ser fechado, existem diferenças de pressão. Numa extremidade para outra, sempre vai ter diferença de pressão, né? E esse fluxo sanguíneo, ele sempre vai acontecer da região que tem mais pressão para uma região de menor pressão, né? Como a artéria aorta, por exemplo, ela consegue favorecer o fluxo sanguíneo dela para o sentido da veia cava. Na circulação pulmonar, eu tenho a artéria pulmonar que força o seu fluxo sanguíneo para a veia pulmonar, tá? Então, a pressão e a velocidade do sangue nos vasos ao longo desses sistemas, eles dependem também com a velocidade do fluxo e a secção transversal desses vasos sanguíneos, que eu posso chamar de diâmetro. Então, conforme nós podemos observar esse esquema aqui, esse gráfico e esse desenho, nós observamos que a velocidade do fluxo na artéria aorta, que é esse começo aqui, ela tem mais ou menos 30 centímetros por segundo de velocidade. Numa área que é pequena, 2,5 centímetros de secção transversal, tá? Então, nós podemos dizer que a velocidade do fluxo sanguíneo é mais alta num espaço, num diâmetro, né, num vaso de diâmetro menor, tá? Aqui nas veias, eu tenho aqui no final, eu tenho uma velocidade menor, tá? E um diâmetro maior, tá? Aqui nos capilares, piorou, né? Eu tenho uma velocidade de apenas 1 milímetro por segundo numa área de 2.600 centímetros quadrados. Não, professora, mas isso está errado, né? Não tá. Por quê? Eu vou explicar. De acordo com a equação da continuidade, a velocidade nos capilares, ela tende a diminuir mesmo que o capilar tenha um diâmetro extremamente fino, comparado aqui, por exemplo, com a artéria. Então, teoricamente, essa velocidade teria que ser absurdamente maior, mas na rede capilar isso não acontece, tá? Por quê? Esses capilares, apesar de terem os seus diâmetros muito pequenos, a sua secção transversal muito pequena, ela tem uma rede, ela tem uma vasta rede desses vasos diminutos, tá? Então,
o fluxo sanguíneo, ele se comporta como se fosse uma área única, como se ele estivesse somando todos esses capilares finos, tá? Numa área, como uma área única. Então, a velocidade nesses capilares que enfrenta, né, entre aspas, uma área de secção transversal altíssima, a velocidade é muito reduzida, tá? Então, nós, graças, né, a essa capacidade, a essa interpretação do fluxo sanguíneo, dá condições, né, dá condições desses capilares realizarem trocas entre os tecidos por onde eles estão banhando, porque toda a rede capilar fica próxima às células teciduais, né? Se fosse diferente, não haveria trocas entre esses tecidos. Então, nesse ponto capilar, né, da rede capilar, eu tenho uma velocidade muito reduzida, tá? Isso também acontece com a pressão, né? A gente pode observar, essa linha aqui é a linha da velocidade do fluxo sanguíneo, mostrando que na rede arterial a velocidade é alta, né, onde eu tenho uma área de secção transversal pequena. Essa velocidade cai numa área de secção transversal alta, como a rede capilar. Depois, na região das veias, essa velocidade aumenta um pouco, não tanto quanto nas artérias, mas aumenta um pouco, e a sua área é também um pouco maior, né? Não tanto quanto nas artérias, mas ela tem ela tem um aumento maior de área do que na rede arterial, mas é um aumento também não muito significativo. Porém, a velocidade do fluxo nas veias, ela sobe um pouco do que a rede do capilar, mas não chega na velocidade de fluxo, né, na rede arterial, né? E a pressão sanguínea segue o mesmo contexto, tá? Ela é alta na rede arterial, cai bastante na rede capilar e cai mais ainda na região da vasculatura venosa. Isso também ocorre porque eu tenho a questão elástica das artérias, né, dos vasos arteriais elásticos, isso ajuda a promover e manter uma pressão mais alta, mas também, conforme o sangue vai se distanciando do nosso coração, vai ocorrendo perda de energia, né, e essa perda de energia resulta em queda de pressão também. Além disso, nós temos a viscosidade, que é uma grandeza que expressa uma resistência ao movimento do sangue. Por exemplo, existe uma diferença de movimento quando comparamos água e um xarope, tá? O xarope é mais viscoso, então se nós colocarmos, mais viscoso do que água, então se nós colocarmos água e xarope numa tábua e colocamos os dois para escorrer, nós vamos perceber que o xarope vai escorrer bem mais lentamente do que a água, que é menos viscosa. O sangue também, né? O sangue tem a sua viscosidade, diferente da água, né? E vai ser transportado por dentro dos vasos sanguíneos, obedecendo a essa viscosidade. Além dessa viscosidade, nós temos também a questão do atrito, tá? Com as camadas dentro do sangue. Então, como que acontece isso? Aqui dentro, isso é um cilindro, mas nós podemos imaginar que seria o vaso sanguíneo, tá? E o sangue, ele vai percorrer por dentro desse vaso sanguíneo aqui. Só que o sangue que está mais próximo aqui da parede do vaso, ele vai sofrer um atrito, tá? E esse atrito, ele vai se opor ao movimento do fluxo sanguíneo que está fluindo aqui por dentro desse vaso. Então, de acordo com as leis da física, a região central
né, onde eu tenho uma viscosidade, de um líquido onde eu tenho uma determinada viscosidade, a região central vai ter uma velocidade maior. Aqui eu tenho, ó, observem aqui, que eu tenho uma velocidade média maior do que o sangue que está percorrendo mais próximo das paredes desse vaso. Isso porque esse sangue tem uma viscosidade, tá, diferente, entre os componentes que estão percorrendo em camadas aqui dentro desse sangue. Então, essas camadas que são justapostas umas das outras, tá? Devido ao atrito que essas paredes do vaso irão exercer sobre essas camadas de células sólidas aqui dentro desse fluxo sanguíneo, vai segurar mais, né? Então, a região central, do fluxo central do vaso, vai percorrer mais rápido, né? Numa velocidade maior. Aqui nesse desenho a gente pode observar também, né, o fluxo, que nós chamamos de fluxo laminar do sangue, de maneira uniforme. Dessa forma aqui já aconteceu alguma coisa, alguma mudança na viscosidade do sangue que não deixou ele ser laminar, tá? Ele continua sendo laminar, mas ele não é mais uniforme, porque aconteceu alguma coisa na viscosidade desse sangue ou na parede desse vaso que modificou, né, esse fluxo laminar uniforme. Aqui modificou mais ainda, eu perdi toda a uniformidade desse fluxo laminar, ele se tornou um fluxo turbulento, né? E essa turbulência pode ser decorrente a irregularidades no funcionamento das válvulas cardíacas, por exemplo, um mau fechamento, um fechamento inadequado, um retardo na sua abertura, alguma coisa que ela não vai fluir naquela dinâmica ideal para manter o fluxo sanguíneo de forma laminar e uniforme, tá? Essa turbulência aqui pode ocasionar a formação de coágulos sanguíneos, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que dentro de uma artéria coronária, né, uma artéria que é responsável pela irrigação do sangue cardíaco, das paredes do meu coração, esteja presente, né, no interior dessa coronária uma placa de gordura, nós chamamos de placa de ateroma, ou uma placa ateromatosa, ou a formação de arteriosclerose, né, tudo a mesma coisa. Ou seja, existe ali algo impedindo que esse fluxo sanguíneo flua com uma determinada uniformidade. Então, cada vez que o fluxo bate ali naquela placa, né, de gordura endurecida, que é essa placa de ateroma, esse fluxo ele vem uniforme, chega ali, bate, perde essa uniformidade e se torna turbulento. Como eu tenho muitas células aqui, essas células sanguíneas elas vão se misturar. E nessa misturança que possa acontecer, pode haver a formação de um coágulo. Tudo bem, formou um coágulo, esse sangue continua fluindo com o coágulo ali no meio e percorrendo normalmente. Mas nós sabemos que as artérias, assim como as veias, elas são grandes, mas elas vão se afunilando, elas vão se ramificando em artérias ou veias de calibre menor, né, de diâmetro menor. E esse fluxo presente numa artéria de diâmetro menor, que ele percorreu e chegou lá, ele pode obstruir a passagem desse sangue, né? Dependendo de onde acontecer essa obstrução, vai acontecer danos para o tecido, né, que sofreu essa obstrução, e ocasionar doenças, problemas, né, fulminantes, podendo levar à morte ou deixar graves sequelas, né? Por exemplo, se esse coágulo interromper a passagem numa artéria que irriga o músculo cardíaco, nós vamos ter um infarto, né? O infarto cardíaco, né? Esse infarto ele pode ocasionar uma perda de funcionamento de uma área pequena do coração, né? E não chegando a interferir
muito na dinâmica da contração cardíaca, ou tamponar uma artéria importante, né, ocasionando a interrupção de uma grande área do coração, então rompendo a dinâmica de contração e circulação sanguínea e levar, né, a um colapso desse coração, fazendo com que ele trave, né, pare os seus batimentos, levando a pessoa à morte. Esse coágulo também ele pode circundar em outros tecidos, no pulmão, né, podendo causar embolia pulmonar, no cérebro, podendo causar um acidente vasculocerebral, né, que é vulgarmente chamado por derrame. Então, dependendo da região que esse fluxo levou, esse coágulo, né, vai acontecer acidentes, doenças graves ou menos graves ou até a morte. Esse fluxo sanguíneo, então, ele vai percorrer, né, toda a extensão, obedecendo então essa velocidade mais alta no centro. Essa viscosidade ela também pode ser alterada por alguns fatores, como a queda da temperatura, né? Em dias mais frios, a gente já ouve falar, não tanto aqui no Brasil, porque nossos invernos aqui não são tão drásticos como em outros países, mas nesses países onde a temperatura durante o inverno, principalmente durante a noite, né, cai, né, muito, a gente ouve falar de muitas mortes de andarilhos que estavam expostos ao frio e tal, né, Londres, Nova York e tal, né, a gente sempre ouve nas notícias esse tipo de comentário. O que acontece? A queda da temperatura, da temperatura do ambiente pode levar a uma diminuição da viscosidade, desculpa, falei errado. A queda da temperatura do ambiente pode levar a um aumento da viscosidade do sangue, provocada pela essa queda da temperatura nas áreas do nosso corpo que estiverem expostas ao frio, tipo cabeça, punhos, pés. Se a gente não tiver com essas regiões muito aquecidas, né, com roupas adequadas e tudo mais, e estiverem expostas a mudanças drásticas de temperatura, pode ocorrer um aumento da viscosidade do sangue e, consequentemente, aumentando os riscos a problemas circulatórios, como o AVC, por exemplo. Tá? O outro fator é o aumento do valor do hematócrito. O que é hematócrito? É uma dosagem que se faz do volume de glóbulos vermelhos divididos pelo volume total de sangue, né? Então, nós temos lá uma determinada quantidade de glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, calculados, né, em relação ao todo o volume de sangue corporal. Então, se esse hematócrito aumentar, ou seja, por algum fator aumentar muito a quantidade de glóbulos vermelhos, o que vai acontecer com a viscosidade do sangue? Ela vai aumentar, tá? E aumentando, ela pode modificar o fluxo laminar, deixando ele turbulento e ocasionando problemas circulatórios. A viscosidade não é a única vilã que vai interferir no fluxo sanguíneo, tá? Eu tenho outros fatores que também vão influenciá-lo. Pousseuil foi um fisiologista francês que desenvolveu um método para medir a pressão sanguínea e os fluxos sanguíneos através de tubos, para que a gente pudesse entender melhor a circulação do sangue. Ele concluiu, então, que a taxa de escoamento do sangue, que é o volume de sangue transportado por unidade de tempo, né, num tubo, acontece diretamente pela diferença de pressão, né, do início e do final, e pelo raio, né, pela secção transversal desse tubo, tá? E ele é também inversamente proporcional ao comprimento desse tubo e à viscosidade.
Então, quanto mais longo for o meu tubo e mais viscoso for o meu sangue, menor vai ser a minha taxa de fluxo. Meu fluxo será menor. E o contrário é verdadeiro, né? E ainda, esse raio, tá? Que está presente no cálculo dessa equação, né? Dessa equação de Poiseuille, a mudança no raio é muito importante, porque vejam que na equação que esse fisiologista criou, o raio é elevado à quarta potência. Então, uma pequena diferença no raio, eu vou ter uma alteração muito grande no meu fluxo, né? Então, esses três fatores juntos vão determinar a resistência à passagem do fluxo sanguíneo por dentro do vaso, que são o diâmetro do vaso, que é o raio elevado à quarta potência, o comprimento desse vaso e a viscosidade do sangue. Então, como eu disse, né, dentre os três fatores, o fator mais importante, quantitativamente e fisiologicamente falando, é o diâmetro desse vaso, tá? Porque dentro dessa fórmula, ele é elevado à quarta potência. Então, qualquer alteração, hematócrito mudou, ou alguma coisa aconteceu com a válvula cardíaca, né, que favorece resulta numa estenose, né, da válvula, uma diminuição no calibre desse vaso, vai modificar muito a questão do fluxo, né, porque ele é elevado à quarta potência. Então, o comprimento do vaso, ele não vai mudar muito, né? Já que eu tenho um sistema fechado e praticamente igual o tempo todo, né? A viscosidade, desde que não aconteça mudança no hematócrito ou alguma coisa patológica, a viscosidade do sangue também vai se manter mais ou menos uniforme. O que vai interferir mesmo é o raio do vaso, né? Então, quando eu aumento o comprimento do tubo, eu vou aumentar a perda de energia, né, pelo atrito, e vou reduzir o fluxo sanguíneo. Então, quando eu dobro o comprimento do meu tubo, do meu vaso, o fluxo cai à metade. Agora, o raio reduz a quarta potência. Então, se eu reduzir o raio do tubo na metade, o fluxo vai reduzir a 16 vezes menos, né? Então, se eu dobrar o comprimento, eu reduzo o fluxo de sangue somente à metade. Agora, se eu reduzir o raio à metade, eu reduzo o meu fluxo na ordem de 16 vezes, certo? Eu tenho também a equação da continuidade, né? A gente até comentou um pouquinho dela lá atrás, mas relaciona essa equação, né, de escoamento, que é a equação de continuidade, ela relaciona a velocidade do fluxo à área de secção transversal do tubo. Então, eu tenho uma velocidade de acordo com uma área de secção transversal, de acordo com o diâmetro. Se eu reduzir esse diâmetro, eu vou ter uma velocidade maior, tá? Então, se a área de secção transversal for diminuído, a velocidade vai aumentar. Mas, a gente já comentou sobre isso, vou voltar a falar. Será que nos capilares acontece isso também? Não, a gente já viu que não, né? Então, apesar de nós observarmos aqui nos capilares uma área de secção transversal, apesar dos capilares serem muito finos, né? Eles, se a gente analisasse eles separadamente, ele teria um diâmetro muito pequeno e a velocidade seria alta. Porém, né, isso não acontece, né? Eu tenho uma somatória desses capilares todos, portanto, eu tenho uma área de secção transversal bem alta, né? E dessa forma, então, eu tenho uma redução
do fluxo sanguíneo. Tá? Então, a velocidade do fluxo sanguíneo vai depender totalmente da área de secção transversal total. Eu ainda tenho o efeito da postura na minha pressão sanguínea, tá? Então, a pressão, ela sai do coração, né? E vai diminuindo conforme esse sangue vai passando ao longo do sistema. Nas artérias, a pressão é alta, né? Em torno de 120, mais ou menos, milímetros de Hg. Lá nos capilares, ela cai para uma média de 40. Lá nas veias, ela cai mais ainda. Então, o fluido vai perdendo energia ao longo do sistema e quando esse sangue for retornar ao coração, ela terá uma pressão muito baixa, extremamente baixa. Essa baixa pressão, ela é auxiliada por válvulas que estão presentes nas veias, né? Que ajuda no retorno venoso. Então, as veias, ela não tem elasticidade, mas ela possui válvulas que vão se abrindo e trancando conforme o sangue vai passando para que esse sangue não retorne, né? E siga sempre o mesmo sentido, que é rumo ao coração. Mas nós não temos também, nós temos também o efeito na pressão do sangue pela posição do nosso corpo, tá? Por exemplo, se eu observar um fluido numa coluna de água, a pressão vai estar relacionada à altura dessa coluna de água. E quanto mais alta for a coluna de água, maior a pressão será na parte de baixo, na base dessa coluna. A pressão embaixo será a pressão embaixo será a pressão que eu tenho em cima, só que junto a essa pressão eu vou ter toda a massa específica do líquido e ainda mais a força gravitacional, que é a aceleração da gravidade, né, na altura, influenciando a altura dessa coluna. Então, se nós imaginarmos, né, uma pessoa em pé, a pressão na altura dos pés, né, vai se modificar, tá? A pressão arterial próxima dos seus pés vai ser muito mais alta, né? Porque eu tenho muito mais alta do que aqui na cabeça, porque eu tenho uma soma, né, de todo esse peso aqui, tá? Na cabeça, então, né, no topo da cabeça, eu vou ter uma pressão em torno de 60, tá? Que vai aumentando ao longo do final desse corpo em pé. Então, essa pressão somada aqui, se eu fosse medir a minha pressão arterial lá embaixo, né, longe aqui do coração, eu iria conseguir registrar uma pressão arterial mais alta. Por isso que quando nós vamos medir a nossa pressão, sempre existe a indicação, né, que o aparelho, que se chama esfigmomanômetro, que é o aparelho de medir pressão, esteja na altura do coração. Porque dessa forma, né, eu coloco o meu braço, que é o ponto mais fácil, é o membro mais fácil, posição, assim, a parte anatômica mais fácil para eu medir essa pressão, né, verificar essa pressão. E é importante, então, que esse braço esteja ao nível do coração. Colocar a pessoa sentada, posicionar o braço dela ao nível do coração. Por quê? Porque se estiver longe do coração, essa pressão não vai ser fiel, né? Eu quero medir a pressão do coração, né? Eu não quero medir a pressão do pé, eu quero medir a pressão do coração. Então, só que eu não consigo colocar um registro no meu coração. Então, eu vou ter que pegar uma artéria que seja periférica, que eu consiga encaixar o aparelho de medir pressão,
que vai obedecer à linha do coração. Então, eu coloco o meu braço, posiciono o esfigmomanômetro no meu braço, mas esse braço tem que estar na linha do coração, para eu medir a pressão arterial cardíaca, certinho, né? Então, por quê? Porque dessa forma eu não vou ter uma alteração disso que nós estamos, a pressão hidrostática que nós estamos falando quando a pessoa está em pé, tá? Então, quando uma pessoa estiver deitada, por exemplo, a pressão hidrostática vai ser mais ou menos igual em todos os pontos, porque todos os outros órgãos, todas as outras partes do meu corpo estarão no mesmo ponto do coração. Então, as pressões arteriais seguirão da mesma forma. Então, se a pessoa estiver deitada e eu medir a pressão lá no pé, eu vou conseguir observar a pressão arterial cardíaca, porque o meu pé está no mesmo nível do coração. Agora, se eu estiver em pé, aí eu tenho uma elevação da cabeça, eu tenho um outro peso sobre esse corpo e a pressão arterial vai ser mais alta lá nos meus pés comparada à cabeça e também comparada ao coração, tá? Por isso que quando uma pessoa está deitada, ela fica de repente acamada muito tempo ou dias, né, sem se levantar. Quando ela se levanta, né, a circulação sanguínea dela acostumou a ter, né, a realizar o fluxo sanguíneo numa determinada pressão, sempre na horizontal. Aí de repente ela levanta, né? O que acontece? A pressão arterial precisaria, né, levar sangue à cabeça com uma intensidade ideal para que o fluxo sanguíneo existisse de forma adequada no cérebro. Mas como essa pressão ainda não se adaptou, ela levantou rápido e tal, esse fluxo pode ser imperfeito, né? Ele pode ser menor do que o suficiente, né? Então a pessoa pode ter uma tontura porque o seu cérebro não foi irrigado adequadamente. Em casos mais graves, ela pode até sofrer um desmaio, né? Pode provocar um desmaio. Existe também, dentro da biofísica do sistema circulatório, a lei de Laplace, que tem a ver com a espessura da parede e o diâmetro de um tubo. Em um cilindro, né, eu tenho uma tensão na parede que é igual ao produto da pressão vezes o raio. Então, na artéria, a pressão é maior, tá? Eu tenho paredes mais grossas do que nas veias, tá? Na rede capilar, a pressão é maior do que nas veias, tá? Porque ela tem paredes finas, raio extremamente pequeno, mas ele é resistente à pressão, à tensão, resistente à tensão pela disposição desses capilares. Nos vasos sanguíneos, nas veias, né, ele vai ter uma tensão menor, né? Porque a pressão presente nesses vasos sanguíneos é menor ainda, tá? Então, a pressão nas veias, elas estão mais longe do coração, né? Então, a pressão dentro dessas veias, exercida na parede dessas veias, é extremamente pequena, menor ainda do que no capilar. Só que essa pressão pequena favorece presente nas veias, favorece a uma outra propriedade, que é a complacência, também chamada de capacitância, que é a capacidade de uma parede do vaso sanguíneo de se expandir e contrair de forma passiva com variações da pressão, numa função fisiológica. Então, quando a gente mede a capacitância de vasos sanguíneos, a gente percebe que as veias têm uma capacitância bem maior, tá? Ela tem uma pressão menor, bem menor do que nas artérias, mas ela tem uma complacência maior, ela consegue se distender mais,
né? E dessa forma, então, ela consegue favorecer a captação do sangue venoso tecidual e capturar todo esse sangue venoso e transportar de volta ao coração, tá? Porque ela possui sistemas de válvulas por dentro desses vasos, fazendo com que essa grande concentração de sangue guardada lá dentro das veias, mas mesmo assim elas conseguem manter um fluxo e retornar ao coração. Então, a capacidade, né, total de sangue que pode ser armazenada na circulação é chamada de complacência, né, ou capacitância vascular. Então, os vasos venosos, eles conseguem acomodar 80% do volume total de sangue na circulação, porque tem uma complacência, né, uma capacidade de se distender 24 vezes mais do que a sua artéria correspondente, tá? Porque ela é 8 vezes mais distensível do que a artéria, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Eu acredito que deva ter ficado dúvidas, né? Mas vocês podem me perguntar diretamente pelo nosso programa, né? Pelo Classroom. Se vocês acharem necessário, eu posso também marcar um encontro com vocês pelo Starleaf e a gente volta a se falar e eu posso então abordar alguns pontos que não ficaram claros, né, que vocês precisam, se vocês precisarem de mais explicações, tá bom? Mas a gente volta a se comunicar pelo Classroom, ok? Então, até mais e estudem, tá? Assistam o vídeo, tá certo? Para poder elaborar as suas dúvidas, tá bom? Tchau, até mais.